Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de música, de fotografia, do mal de Alzheimer e também de casamento. Os nossos convidados são Nana Moraes, que é fotógrafa e que é autora da exposição Ausência, que é sobre a realidade de mulheres presas. Prazer enorme tê-la aqui, Nana. Obrigada. Nós estamos também com o Dr. André Lima, que é neurologista, e ele vem falar sobre os cuidadores dos pacientes e também da doença de Alzheimer, que atinge pelo menos 1.200.000 pessoas no Brasil. Não estou exagerando, não. É isso mesmo. Ai, Deus do céu. Não quero viver tanto. Vamos falar com o Dr. Moisés Grossman, que é terapeuta familiar e de casal. E ele acaba de lançar o livro O Casamento é uma Ilusão, Salve o Casamento. É para salvar o casamento ou viva o casamento? Eu não sei se eu posso dizer isso, porque isso é a chave do livro, né? Então, pode ser que as pessoas Eu li o livro todo, por isso é que eu... Tá bom, não conto, sem spoiler, não é isso? Tá bom. E estamos com o Romero Ferro, que é cantor. E mais que cantor, ele é pernambucano, gente. A gente está de pazes muito grandes com Pernambuco agora. Ele está em turnê conosco para o lançamento do CD Arsênico. Muito bom. Prazer em tê-lo aqui. Prazer meu, Vera. Estamos com o nosso produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Olha aí, Vera, com todo prazer que hoje é sexta-feira, a gente fica mais animado, né? Acredito que você que está em casa também. E participa com mais vontade. A hashtag, você já sabe, sem censura, sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles, é bem simples. Maravilha. Então vamos começar logo pedindo para o Romero Ferro nos brindar com uma canção, e eu acho que ele vai tocar, inclusive... Explica para gente, Romero, como é que vai ser agora, nesse momento. Depois, um outro número. Primeiro qual é? Vou cantar uma canção agora chamada No Mesmo Teto, que está no meu disco Arsênico. E vou fazer essa canção no ukulele. Vamos lá? Vamos lá. A gente passa o dia inteiro catucando na ferida, criando um ponto de tensão, e a pele fica estarrecida, tudo vira carne viva, correndo risco de explosão. Pra que brigar a mesma briga, discutir, encher linguiça e aceitar a confusão? Um fala-fala, um late-late, um vice-versa, um vai sem volta, uma semana de carão. Ai, 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 como é que a gente aguenta essa maneira de se amar? Ai, 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 maneira esse meu jeito, tu maneira esse teu ar. Ai, 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 como é que a gente aguenta essa maneira de se amar? Ai, 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 é tudo mesmo teto, vamos juntos se aprumar. Coisa muito bonitinha, tem tudo a ver com a gente, não tem, Moisés? Vamos lá, senta com a gente um pouquinho, Romero, para depois você tocar no final do programa, aí você toca... Aí vai ser violão acústico, né? Isso. E aí a gente fala um pouquinho. Vamos começar conversando sobre Alzheimer, para a gente depois pegar os assuntos pesados. A gente começa com um leve. Vamos lá, doutor. O senhor quer começar pela doença, pelos cuidadores, pelos sintomas? Por onde o senhor quer abordar isso? Vera, eu acho que, primeiramente, eu agradecer o convite da produção de vocês aqui. Eu acho que a doença de Alzheimer, nós temos que divulgar a doença. E como foi a questão do convite do cuidador, né? O estresse do cuidador. O que acontece com esse cuidador? Eu ilustro muito que a doença de Alzheimer, ele não é um paciente com doença de Alzheimer. É a família, é a sociedade em volta dela com doença de Alzheimer. Um dos primeiros sintomas que eu começo a visualizar é aquela filha, geralmente é mais a filha do que o filho, né? Ela já começa a deixar de trabalhar para poder cuidar daquele pai ou daquela mãe que tem doença de Alzheimer. Isso já começa a criar aquela dificuldade na vida daquela adulto jovem, 30, 40 anos. Se ela for casada,
Em muitos casos, ela traz esse paciente, esse familiar dela para dentro do convívio familiar dela, marido, filhos, que já começam a ficar mais conturbados. Existem situações de problemas conjugais porque vem um familiar com Alzheimer para dentro daquele não precisa nem lá. muito, né? Mesmo sem Alzheimer. Sim, vou até falando da questão dos problemas de casamento. Mas são situações que hoje nós vamos falar assim, são fatos engraçados, parecem ser cômicos, mas são verdades e trágicos. Porque, por exemplo, tem situações, às vezes, da família ainda não perceber que aquela senhora, aquela idosa está com Alzheimer, e ela virar para a filha e falar assim, sumiu meu dinheiro que estava aqui. Eu falei para você que esse teu marido não presta. E a filha, às vezes, não sabia que a mãe tem Alzheimer. E aí começa a girar aquele conflito dentro daquele lar. E isso começa a dificultar, sem contar a questão do sono, né? Que ninguém dorme, né? Não, porque tem muitos pacientes com doença de Alzheimer que eles começam a trocar o dia pela noite. E com isso, Vera, vira uma tortura aquela casa. Você imagina você estar dentro de uma casa que de repente você ouve o barulho da cozinha e está sua mãe às 3 horas da manhã fazendo café para ir trabalhar. Com 72 anos, 50, com 80 anos. Doutor Gustavo, olha só. Antigamente a gente dizia que o velho estava gagá. Depois a gente dizia que o velho tinha arteriosclerose. Estava ficando esclerosado, né? Está ficando esclerosado. Depois a gente dizia que ele tinha demência senil e agora a gente diz que tem mal de Alzheimer. São doenças diferentes. Qual é a característica do... O senhor falou, por exemplo, de um velho que pode acusar o filho de estar roubando e ele está com Alzheimer. Necessariamente, quer dizer, quem é que faz esse diagnóstico para já preparar a família que está diante de uma doença incurável que só vai piorar? Eu ilustro assim, a pessoa mais importante que mais percebe é aquele sobrinho, é aquele neto que tem contato com aquele idoso de 3 em 3 meses, aproximadamente. Por que eu falo isso? Porque o filho que tem contato diário, o filho ou a filha que tem contato diário, ele começa a perder a paciência. Eu estou dizendo para você que ninguém sabe ali que aquele idoso está com Alzheimer. Isso. Tá? Mas aquele filho fica, pai, eu já falei isso para o senhor umas 3 vezes hoje, pai. Pai, comer de novo? O senhor já almoçou, pai? Pai, o senhor vai tomar banho de novo? O senhor já tomou banho, pai? O filho que tem contato diário, ele não percebe tanto isso. Mas aquele neto, aquele sobrinho que vê o vovozinho de 3 em 3 meses, ele fala assim, pô, tá esquisito, tá estranho, hein? A última vez que eu tive aqui há 4 meses atrás, o vovô não estava assim, não. Essa que é a grande percepção do paciente acima de 65 anos, claro, com aqueles fatores de risco para o comprometimento neurológico, como hipertensão, diabetes, hipotiroidismo. Esse paciente, acima de 65 anos, 70 anos, ele tem que começar a ser investigado. Desculpa te interrompendo, para a gente tentar pegar ele numa fase inicial. Tá. Para a gente dar melhor qualidade de vida para essa família. É verdade que a gente tem pacientes com Alzheimer aos 65 anos, mas com 80 se começa com esse tipo de coisa, não é mais Alzheimer, já é velhice, só... Eu sou muito franco, tá? Eu sou muito franco com meus pacientes e eu digo isso, tem pacientes às vezes que vão no meu consultório e, por exemplo, chega um paciente no meu consultório com 86 anos, 87 anos, o filho leva falando que o pai está esquecido. Doutor, meu pai está muito esquecido. Eu falo, gente, com 87 anos, também para que eu vou começar um remédio para o esquecimento dele também? Ah, não, tudo bem, não é isso. Mas é Alzheimer? Olha, o Alzheimer é um diagnóstico muito difícil de ser feito. É um diagnóstico de exclusão. Tá? Então nem com 65 Com 85 anos, eu já vou falar, Vera, isso daí já é evolução natural da vida. Um esquecimento, ele vai ter com 85 anos, com 90 anos. Eu vou ficar pegando esse idoso, submetendo a ele a fazer ressonância, exame de sangue, um eco de carótida, com 90 anos para investigar esse esquecimento dele de trocar o nome dos netos? Esse diagnóstico não interessa mais, não é isso que você está dizendo? Não é que não interessa, não estou dizendo que ele não tem tratamento. Não é isso. Não estou dizendo que ele não tem tratamento, mas é uma evolução natural da vida de um paciente acima de 85 anos, 90 anos. Tem muito paciente que tem 100 anos e que... Tá ótimo. Sim. Por que não desejar isso? Por que não desejar isso? Ótimo, sem dúvida. Eu conheço pessoas que trabalham com 95 anos.
Quando eu tenho um paciente meu que tem 86 anos, ele vai, tudo bem, ele não dirige mais hoje. Até por quê? Porque hoje ele já tem a perda dos reflexos dele, motores, para ele sair de uma fechada, do trânsito, alguma coisa. Ele vai trabalhar todo dia com o motorista. Mas ele leva a vida dele de trabalho, vai cedo, almoça, faz a fisioterapia dele, faz a recuperação postural e vai trabalhar sem problema nenhum. Isso daí é o que eu peço para todos os pacientes. E o senhor repara que os cuidadores, eles perdem a paciência e não acabam atrapalhando a vida, destruindo a própria vida, e é do pobre e do doente. É muito comum chegar no meu consultório e eu tratar o filho. Além do paciente, juro. Não, eu entendo. Porque não é só o filho, é o filho mais a irmã que critica, aquele que cuida, porque isso existe, né? Tem um cuidando e tem o irmão dizendo, você está fazendo tudo errado. É o que acontece 90% das vezes. E você está pegando o dinheiro do papai e você não devia estar fazendo assim com o dinheiro da mamãe. Eu gerencio a família no consultório. Vamos dizer assim, eu não cuido do paciente, eu tenho que gerenciar essa família. Tem situações, já chegaram para mim, situações de vir o paciente no consultório e falar assim com o filho, e eu perguntava, mas ele está agitando à noite? Doutor, meu pai não para. E eu pergunto, que horas que ele agita mais? Aí ele fala para mim assim, eu não sei porque eu não fico em casa, quem cuida dele é minha irmã. Então, uma outra coisa que eu digo, quem tem que vir no consultório é aquele que tem mais contato. Que é uma coisa que eu ilustro muito, é a questão da alucinação do pôr do sol. O que é a alucinação do pôr do sol? É muito comum o idoso alucinar, assim, já com doença de Alzheimer, né, claro, assim, 5, 6 horas. Por quê? Começa a cair o pôr do sol. Ele começa a ter o pânico da noite. Ele começa a não reconhecer a casa. Ele começa a ficar assim meio desesperado, em pânico. Fala assim, eu tenho que ir para minha casa. Gente, eu tenho que ir para minha casa porque, pai, o senhor está em casa. Não. Eu morava na rua tal, que era a casa que ele morava 30, 40 anos atrás. E isso tudo para os filhos, para o cuidador, tanto para o filho cuidador não financeiro, como o cuidador financeiro, aquele profissional pago que está ali também para cuidar. Tudo isso gera um estresse muito grande para a família. E tudo isso nós, neurologistas, temos que conscientizar e levar isso para a população. Não dá para pôr todo mundo em terapia? Existe terapia de família, de né? família, não, literalmente. Terapia de família para pessoas com essa dificuldade. Como disse o André muito bem, existe também a terapia para os cuidadores. Os cuidadores, além de cursos específicos, nos Estados Unidos eles fazem terapia para os cuidadores. Pode ser profissionais e pode ser os próprios cuidadores da família. Então, um terapeuta de família faz a terapia dos cuidadores, que está sendo muito sacrificado e prejudicado, como você explicou. Sem dúvida. Isso daí também, e sem contar a questão até financeira que essa família começa a comprometer. Por quê? Porque a filha já deixa de trabalhar, aumenta o custo com remédio, aumenta o custo com uma fralda, aumenta o banheiro tem que ser adaptado, a obra que tem que fazer em casa para passar a cadeira de roda, tudo isso. Outra coisa são esses remédios que, em princípio, retardam quando você pega a doença bem no começo. Sim. E que, mal ou bem, amenizam os sintomas, mas que, na verdade, não curam coisa nenhuma, têm efeitos colaterais. Não é melhor não dar nada? Vera, eu digo o seguinte, existem 2 tipos de tratamento. O tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Medicamentoso são os remédios, como você citou agora, os remédios para retardar a evolução. E existem o tratamento não medicamentoso, que é o quê? É a orientação familiar, são os cursos, como o colega descreveu, são o quê? As terapias ocupacionais, as terapias física, motora, recuperação, fisioterapia, uma educação física. Você tem que botar esse idoso para ficar o dia acordado, para ele conseguir ajustar a noite. Existem situações de pacientes que acordam 4 horas da manhã. O filho chega, doutor, não aguento, minha mãe acorda 4 horas da manhã. Aí eu viro e falo assim, mas que hora sua mãe vai para a cama? 6, né? 7 horas. Já deu mais do que 8 horas para ela. Ela vai acordar às 4 horas da manhã. Eu não posso dar remédio para ela dormir mais. Eu posso te dar o quê? O conforto da informação
para você ajustar ela a dormir um pouco mais tarde, para ela poder passar a noite inteira dormindo. A família pede muito medicamento? Tipo assim, mamãe está agressiva, dá um medicamento, mamãe não dorme, dá um medicamento? O tempo inteiro? Pedem e cabe ao médico dizer não, né? Levantar a informação para saber, é um tratamento medicamentoso ou é uma orientação que eu tenho que dar para essa família? Em muitos casos, a orientação familiar já resolve. Existem situações que você faz o remédio e é pior do que com certeza, o remédio é uma coisa que faz muito mal à saúde. Sim, eu digo que eu sou o tipo de médico que a gente enxuga a receita. Isso, graças a Deus. Enxuga a receita, enxugar a receita. Até porque o próprio familiar se enrola, fica confuso com aquele monte de remédio. Esse é na hora do almoço, mas calma aí, mas aí o Rosinho... É porque dá a sensação de que está tratando do doente, quando na verdade não está exatamente tratando. Qual é a melhor atitude da... É uma dedicação, não dá para a pessoa se sentir menos culpada, porque tudo trata-se de culpa em relação àquela pessoa. Uhum. Como é que o cuidador pode se sentir menos culpado e, consequentemente, ser mais eficiente? Hoje nós temos diversas instituições. Uma coisa que eu aconselho muito é converse com outras pessoas que têm familiares assim. Ótimo. Já deve existir alguma associação dos parentes. Associação Brasileira dos Familiares de Doença de Alzheimer. Essas dicas todas, nós temos o site, também nosso, o meu próprio site, que é www.doutorandrealima.com.br. Nós damos diversas dicas sobre isso. Vira e mexe, nós fomos botando no Facebook essas coisas, só clicar lá que dica do cuidador, como botar ele para dormir, a questão da alimentação, sempre você colocar a alimentação em pratos claros, com os legumes bem coloridos, uma iluminação adequada, porque esse idoso também tem um problema visual. Ele pode se engasgar com alguma coisa que ele não vai comer adequadamente. Tudo isso nós vamos gerando essas informações para quê? Para tentar fazer menos remédio possível. Olha só, eu sou de uma teoria de que eu acho que a gente deve fazer só o que a gente gosta, só o que a gente quer, só o que nos dá prazer, o que nos traz conforto e bem-estar. O senhor não acha que, às vezes, os cuidadores, eles são muito autoritários? Tem aquela coisa um pouco hospitalar, tipo, agora, velhinha, você vai ter que sair para andar na praia. Eu não quero sair para andar na praia, mas tem que sair porque o doutor mandou. Não tem um pouco uma coisa autoritária e nem... Não pode deixar o velho em paz. Eu tinha um amigo meu, lá do Caiçaras, o Landau, não sei se você se lembra do Landau. Lembro. Eu dizia assim... Porque eu acho que a minha mãe está deprimida, Landau. Ele disse, por que vocês têm mania de tirar o velho da depressão? O velho está deprimido porque ele quer, deixa ele deprimir em paz. Mas não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo ser deixado um pouco em paz. Existe isso? Existem hoje, por exemplo. Muita paciência. Por exemplo, você pegar um idoso que ele nunca foi de ir a shopping. Vovó, hoje, domingo, 5 horas da tarde, nós vamos lanchar na praça de alimentação de um shopping. Aquele monte de gente, um paciente sem reconhecer aquele local, um monte de gente falando, criança correndo, criança gritando ali, que não sei o que. Quase uma tortura, né? Não, é uma tortura. Isso é uma tortura para nós. Imagina... E tu imagina para um idoso que está ali sem saber se está de dia, se está de noite, porque um shopping geralmente é fechado. Ele começa a alucinar, ele começa a ficar ansioso, ele começa a ficar inquieto. E ele quer o quê? O ambiente dele. As pessoas não entendem isso. Ele quer o ambiente dele, ele quer a rotina dele. Por que o idoso tem dificuldade de sair? Ele tem medo de voltar, de não saber voltar. Ah, meu pai não quer sair de casa. Porque ele tem medo de sair e não conseguir voltar. Outra coisa que é importante é a identificação, né? Porque se lembra, a gente esteve com a delegada aqui a respeito de pessoas perdidas, e ela disse que é muito importante você ter uma pulseira com o nome e só o número do registro, ela falou. Só o RG. Agora, Vera, porque ela disse que é muito ruim essa história de você pôr o telefone, que você pode induzir a maus contatos. Pode, de repente, induzir um sequestro, um falso sequestro. Você tocou, eu acho, um ponto muito importante que o André também está esclarecendo.
Eu acho que existe uma deficiência na área de preparação profissional para os cuidadores. Existem alguns cursos, na Fiocruz, por exemplo, existe curso para cuidadores, mas, de uma maneira geral, os cuidadores, ou que os planos de saúde oferecem, quando as pessoas têm direito, ou cuidadores particulares, se a família tem mais posses, né? E observo, seja na minha família, seja em outras situações, são muito mal preparados. Na verdade, a gente podia... A família... É uma doença longuíssima. E só te interrompendo, essa questão que você falou, Vera, é muito importante, da identificação da pulseira com o RG. Uma outra sugestão que eu dou sempre. Sempre com o nome dos remédios que faz uso. Por que eu digo isso? Um idoso saiu. Deus me livre, aconteceu um acidente com esse idoso. Ele foi parar na emergência do hospital. Traumatismo craniano. Você já sabe quais são os problemas de saúde pelos remédios que ele usa. Doutor Lima, olha só, vai ser muito engraçado. Uma pulseira dobrável com aquela lista de medicamentos. Você deixa dentro da bolsa. 3 cápsulas. Não estou dizendo posologia. A caixinha do remédio, só você tirar aquela tampa do remédio e bota dentro da bolsa do paciente. Que quando o bombeiro pega, ele vai fazer a identificação, buscar um documento. Tem aqui uma aspirina, pode sangrar. Ele é diabético, tem um remédio para glicose. Ele pode ter desmaiado por hipoglicemia. Tudo isso já dá uma orientação para nós médicos quando identificarmos esse paciente. Além de identificar o paciente, identificar as doenças que esse paciente tem. Isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente fala mais um pouquinho sobre isso. O Sem Censura volta já, ok? Cléia Maria Santos, ela diz que lê muito, faz muito palavras cruzadas, caça palavras e agora está estudando inglês. Ela quer saber se isso previne essa Qual é a chance que ela tem? Isso aí todo mundo aqui se matriculando em alguma coisa. Se matriculando no idioma, alguma coisa. Olha só, ilustrando essa questão da música, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui ilustrando. Por exemplo, uma pessoa que escreve com a mão direita. O cérebro dominante dela é do lado esquerdo, o hemisfério dela. A partir do momento que a pessoa começa a tocar um instrumento, por exemplo, um violão, que ela tem que dedilhar com a mão esquerda, o que essa pessoa está fazendo? Ela está malhando o cérebro dela do outro lado. Ela está estimulando regiões do cérebro dela que estavam meio que adormecidas. E isso, como eu digo, é uma forma de malhar o cérebro. Um idioma, um instrumento musical, algum esporte cardiovascular também que faça para quê? Para você ter um fluxo de sangue melhor nesse cérebro. Porque isso tudo gera comprometimento do cérebro. Paciente com pressão alta compromete esse cérebro dele. Paciente com diabetes controlada. Às vezes, eu falo isso para todo mundo, às vezes chega um paciente, minha mãe tem 500 de glicose. Esse cérebro está sofrendo. A pressão da minha avó vai a 20. 22, esse cérebro está sofrendo. O senhor acha que são problemas de danos cerebrais por conta dessas doenças, que são todas modernas, né? Ou é porque a gente está vivendo muito mais do que a gente vivia e que, inevitavelmente, o corpo não aguenta? Vera, é um misto. É tudo junto. Eu acho que a população está vivendo mais, sem dúvida, mas hoje o desenvolvimento tecnológico na medicina é muito grande. É muito grande. Hoje você tem como chegar muito mais próximo a um diagnóstico. Antigamente as pessoas falavam, morreu de velhice. Às vezes, esse que morreu de velhice poderia ter um câncer escondido ali. Que hoje já está sendo diagnosticado através das tomografias, ressonância, dos exames de imagem.
Então, tudo isso é um misto dessa evolução tecnológica, dessa medicina mais humanizada hoje. As pessoas com doença de Alzheimer, elas sofrem porque a gente tem a sensação que elas vão perdendo conhecimento, vão perdendo memória, vão perdendo, é difícil dizer sentimentos, mas relações. Sim, elas vão perdendo as relações. Elas vão perdendo. Em alguns casos... Tem sofrimento nisso, porque eu vejo os cuidadores, obviamente, sofrendo para Dedéu, mas o doente sofre? O doente, em alguns casos, tem alguns pacientes que eles sofrem muito. Em alguns casos, existem pacientes com doença de Alzheimer que nós iniciamos até antidepressivos para eles, para estimular, dar mais ânimo a eles de se desenvolverem mais e perderem um pouco do medo. É uma pessoa, aquilo que eu ilustro, ela não sai de casa, por quê? Porque ela tem medo de não saber voltar. Quando chega no consultório, nós começamos a fazer o teste de neurocognitivo, começamos a fazer perguntas e esse paciente ele começa a perceber que ele não está lembrando, aí acontece esse momento do sofrimento dele, do pânico dele. Ele fala, nossa, mas isso num estágio inicial. É assim, porque uma vez eu encontrei com um amigo meu que trabalhava aqui. E ele olhou para minha filha e disse assim, eu não estou conseguindo me lembrar o nome da sua mãe. Eu não estou... E ficou muito angustiado. Ele tinha trabalhado comigo durante 20 anos. E ele dizia para minha filha, eu não consigo me lembrar do nome dela. Ela disse, é Vera. Ele disse, mas foi muito sofrido ali. Ali foi muito sofrido. Sim, o que eu digo... Depois eu encontrei com ele, aí ele já não tem mais nada, já não tem mais a relação. Eu digo que são 3 fases da doença de Alzheimer. Fase inicial, moderada e grave. Fase inicial é aquele paciente que você pede para ele ir na padaria do bairro, que todo mundo já conhece ele, vai lá e compra 10 pãezinhos. Ele vai, compra 10 pãezinhos, mas não pede ele para conferir o troco. Às vezes compra até alguma coisa errada. Esse é o fase inicial. O fase moderado é aquele que ele vai na padaria, mas tem que ter algum familiar junto. E o fase grave é aquele que já tem comprometimento motor, que já não consegue mais sair de casa, já está em uso de fralda geriátrica, já tem perda do juízo crítico. Por que a doença de Alzheimer mata? Ela mata o quê? Boa essa sua pergunta. A doença de Alzheimer, a grande maioria dos pacientes eles não morrem de doença de Alzheimer. Tá. Eles morrem por infecção urinária, morrem por pneumonia. Por quê? Porque esses pacientes eles começam a ter dificuldade de deglutição, eles começam a ter dificuldade na sua própria higiene. Então, eles fazem muita infecção urinária, muita pneumonia. Tem alguma coisa na carótida também? Nana, que consulta privada é essa? Eu não ouvi. Só o Brasil ouviu com o microfone. Só o Brasil. Venosa cerebral. O que você faz? Não, fiquei curiosa, desculpa. Da carótida, eu perguntei. A carótida tem isso. Isso é uma das coisas que eu não estou sabendo me comportar agora. Mudou. Não, amor da gente. Eu que peço desculpa. Essa questão das carótidas é muito importante, essa sua pergunta. Por quê? Porque nós temos 2 carótidas que levam sangue para o cérebro. Essas carótidas, com o tempo, elas começam a ficar sujas. Principalmente para pessoas que fumam, com diabetes, elas começam a sujar essas carótidas como um cano de água normal em casa. Se você pegar um cano numa casa de 40 anos, ele está cheio de grumo. Fala que eu fico pensando nas minhas carótidas. Só fazer um eco de carótida que dá tudo certo. E aí o que acontece? Conforme você tem obstrução das carótidas, você tem diminuição do fluxo arterial para o cérebro. Consequentemente, esse paciente vai ter um sofrimento a mais no cérebro dele. Por quê? Porque está chegando menos sangue, está chegando menos oxigênio, está chegando isso tudo. Por isso que eu falo, atividade aeróbica, fazer caminhadas, para quê? Para oxigenar melhor esse cérebro. É levar uma vida ativa, né? Levar uma vida ativa, nunca parar. O que eu digo, se for para fechar esse programa e dizer para os telespectadores as palavras importantes, não subestime aquele esquecimento do idoso de 65, 70 anos para lá. Não subestime aquele troca do nome da neto, troca do nome dos filhos. Papai, já te falei isso 3 vezes hoje. Não subestime isso. Isso ele pode já estar numa doença de Alzheimer. Outra coisa, isso é muito importante. A dificuldade que eu tenho hoje no consultório da própria família acreditar
O diagnóstico, né? A família nega. Não, doutor, minha mãe é super ótima, nunca se perdeu na rua. Aí eu chego ao ponto e pergunto, a senhora deixa sua mãe sair sozinha na rua? Não. Aí tu começa a fazer as perguntas para pacientes no consultório, aí o filho fica pasmo. André, tem um detalhe aqui, você falou das medidas preventivas, eu gostaria, com perdão da palavra, não sou neurologista, mas a ginástica cerebral. A ginástica, eu digo até a ginástica neuronal. E você já deve ter observado, e eu já tive vários pacientes, que após a aposentadoria desenvolve não só doença de Alzheimer, mas até risco de suicídio, depressões, muitos casos. Início precoce de arteriosclerose cerebral. Sim, isso. Então, a aposentadoria é um fator desencadeador, porque a pessoa se sente inútil também. Eu não aconselho ninguém a se aposentar. Eu não aconselho ninguém a se aposentar. Ah, doutor, e sem contar também, indo para o seu assunto também, quantos que depois que se aposentam entram em conflitos conjugais? Ah, exatamente. Por quê? Eu nunca vi esse homem aqui dentro de Porque casa. ficam juntos. Eu tenho que limpar a casa, ele está aqui me atrapalhando. Passou tanto Ficam tempo juntos, juntos. então gera um conflito familiar. Finalmente isso. casados. Finalmente Bruno, a gente casados. pergunta para o doutor Moisés.